Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Deuteronômio e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 23. Nós estamos vendo muitas leis, a entrega de várias leis, é o discurso de Moisés para a nova geração de Israel que iria tomar posse da terra prometida, queria entrar em Canaã. E esses capítulos que nós estamos vendo aqui, o 21, 22, 23, 24, nós vamos ver são diversas leis, várias leis que nós já vimos estudando Levítico, e aqui Moisés está repetindo, às vezes explicando algumas coisas, tornando mais entendível, vamos dizer assim, para que o povo pudesse compreender exatamente como Deus desejava que eles vivessem na terra que Deus estava entregando para eles como herança. Então, nesse capítulo 23, nós vamos ver casos de exclusão da Assembleia, a questão da pureza no acampamento, nós vamos ver outras leis ali sobre escravos. Se um escravo se refugiar entre vocês, não entreguem ele, deixe ele viver aí como o tanto tempo que ele desejar. Não cobrem juros dos seus irmãos israelitas. Se vocês fizerem um voto, vocês vão ter que cumprir esse voto. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, vocês até podem comer a uva que está lá na vinha, mas vocês não podem levar uma cesta e sair colhendo as uvas da vinha do seu irmão. Mas se você tiver fome, você pode comer a uva. Enfim, várias leis que Deus estava entregando ali, que era para legislar a vida do povo de Israel como nação. Por isso que tem várias coisas que nós vemos aqui que parece meio fora da nossa realidade hoje, amados, mas vale lembrar que Deus estava entregando leis bem específicas mesmo do cotidiano deles, coisas que eles precisavam realizar, porque era a legislação que governava aquela nação, vinda diretamente do trono de Deus, Deus entregando por intermédio de Moisés. E aí o que eu quero compartilhar com os irmãos é exatamente os versículos que fala sobre a pureza no acampamento. O título que está na minha Bíblia, inclusive, é esse, a pureza do acampamento, que é dos versículos 9 até o 14. Nós vamos ver aqui Deus instruindo algumas coisas para que eles mantivessem o acampamento sempre limpo, o acampamento sempre puro. Por quê? Porque Deus estava ali no meio deles. Então, nós vamos extrair um princípio muito interessante para a nossa vida hoje. Então, Deuteronômio 23, dos versículos 9 ao 14, está escrito assim: Quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um de seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento, mas ao entardecer ele se lavará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com o que cavar e, quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar a vocês os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Então, quando nós lemos, se nós lermos Deuteronômio, se nós lermos aqui todos os livros da lei, de uma forma assim, muito apenas intelectual, nós podemos pensar assim, o que tem a ver isso aqui, né? Tem algumas leis assim que parecem tão estranhas, mas quando nós entendemos, amados, que Deus estava o quê? Ele escolheu um povo, uma nação, e Deus seria o próprio rei sobre aquela nação. Então ele legislava nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. E aqui nessa questão é interessante nós vermos um princípio divino aqui.
Veja que Deus entrega a lei dizendo assim: olha, quando vocês estiverem em guerra, cuidem para que no acampamento de vocês, onde está o exército, não tenha nada impuro, não tenham coisas impuras. Daí ele dá exemplos, amados, de coisas simples, como as fezes. Olha, quando vocês forem evacuar, façam um buraco, evacuem, tampem aquilo que vocês fizerem, cubram. Façam isso fora do acampamento, determinem um local fora do acampamento. Por quê? Porque o Senhor, ele anda no meio do acampamento, ele está aqui para protegê-los. O Senhor é santo. Então, até nessas coisas, amados, que pode parecer assim tão estranho para nós hoje, mas nós extraímos um princípio. Hoje, Deus não vive simplesmente, ele não está simplesmente no nosso meio, fora de nós. Nós sabemos que Deus, ele veio morar dentro de nós. Ele veio habitar em nós por meio do seu Espírito. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, como está escrito lá em Colossenses, eram sombras do que haveria de vir, mas a realidade agora encontra-se em Cristo. Nós conseguimos extrair o aprendizado do que acontecia de uma forma natural ali no Antigo Testamento. Nós conseguimos compreender o que acontece na nossa vida hoje de uma forma espiritual. Muitas vezes nós conseguimos aprender isso, aplicar esses princípios. E aqui é uma delas. A questão das coisas impuras não são simplesmente coisas naturais, mas são as coisas que estão dentro de nós. Será que nós temos alimentado coisas impuras dentro do nosso coração, exatamente no nosso interior, onde o Senhor habita e está aqui dentro de nós, tendo comunhão conosco? Então, Deus deseja que esse local onde Ele está vivendo, seja um local que limpo, um local puro. Aqui fala sobre limpeza, amados. Olha que interessante isso, né? Deus, quando eu leio essas leis aqui de Deuteronômio, Levítico, que nós já lemos, eu vejo como Deus é detalhista, amados. Ele se preocupa com cada detalhe, até com a limpeza do acampamento. Veja, determinem um local fora do acampamento para que vocês possam evacuar. E quando vocês evacuarem, como parte do equipamento que vocês têm que ter, vocês precisam ter um equipamento para cavar, porque vocês vão cavar, vocês vão evacuar no buraco e vão tapar aquilo, vão cobrir aquilo, não vai ficar exposto. Ou seja, Deus se preocupava com detalhes, que nós sabemos que naquela época não tinha banheiro, então era importante esses detalhes. E Deus já cuidava para que tudo fosse feito da melhor maneira possível. Da mesma forma, hoje nós, amados, Deus deseja que o local onde Ele está seja um local que limpo, que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, porque Deus, ele é um Deus organizado, e nós conseguimos perceber isso através desse estudo que nós estamos fazendo aqui do Pentateuco. Deus, ele é um Deus muito organizado. Então, Deus deseja que onde ele está, e para o nosso bem, não é simplesmente para o benefício de Deus, mas para o nosso bem, as coisas estejam o quê? Limpas, organizadas. E aí eu quero falar sobre dois processos que Deus utiliza na nossa vida. Ele mesmo se utiliza dessas ferramentas, vamos dizer assim, para manter o nosso coração limpo, para manter o nosso coração um local ideal para a presença de Deus, um local organizado, um local que está puro, um local que está preparado para a presença do Espírito Santo. Deus gosta dessa limpeza e nós vemos isso estudando o Novo Testamento,
Dentre outras, eu vou citar aqui hoje as duas ferramentas que Deus utiliza para quê? Para limpar o nosso coração, para nos moldar, para tornar o nosso interior cada vez mais limpo, cada vez mais puro. Por quê? Porque o desejo de Deus é que nós possamos ver Deus. É que o desejo de Deus é que nós possamos vê-lo, não simplesmente com os olhos naturais, mas que nós possamos contemplá-lo, que nós possamos discernir a presença de Deus, ver com os olhos da fé e entender: Deus está aqui, Deus está nessa situação, Deus está nessa circunstância. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, que bem-aventurados são os limpos de coração, ou outra versão fala os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não é simplesmente ver, amados, quando nós estivermos face a face com Deus, mas é bem-aventurados os puros de coração, porque mesmo sem ver com os olhos naturais, os puros, os limpos de coração, conseguem ver a Deus com os olhos da fé, conseguem discernir a presença de Deus, a ação de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus. Os puros de coração conseguem ter esse discernimento, conseguem ver essas coisas. Por quê? Exatamente porque o seu coração está limpo, não tem entulho, não tem nada que impeça os olhos do coração de ver a Deus. Então Deus usa duas ferramentas, dentre outras, Deus usa duas ferramentas para que o nosso coração esteja o quê? Sendo purificado, limpo, porque ele deseja que nós tenhamos esse local limpo para que nós possamos vê-lo, para que nós possamos contemplá-lo, para que nós possamos discernir a presença de Deus, ver com os olhos da fé onde Deus está, como ele está agindo, o que ele está fazendo na nossa vida, ao nosso redor. E uma das ferramentas é exatamente a sua palavra, a palavra de Deus. Eu quero ler um texto com os irmãos que está no Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou ler o versículo 2 e o 3, que está escrito assim. João 15, 2 e 3. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda. Ou outra versão diz, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Jesus falou isso para os discípulos. Olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele vai ser cortado. E todo aquele que der fruto, ele vai ser podado, vai ser limpo, para que dê ainda mais fruto. Os ramos que estão crescendo, as pontas que estão crescendo desordenadamente, elas serão o que? Cortadas, podadas, limpas, para que frutifique ainda mais. E daí Jesus fala, vocês, falando para os discípulos, já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Ou seja, Jesus aqui está dizendo que a palavra dele limpa. Se a palavra limpa, Deus utiliza-se do quê? Dessa ferramenta, que é a sua palavra, para limpar o nosso coração. Amados, nós já recebemos uma nova vida, uma vida espiritual regenerada, um espírito recriado, regenerado, que nasceu de novo por meio de Cristo Jesus. Mas nós ainda estamos aqui nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está corrompido. Então nós sempre estamos recebendo todo tipo de poluição, vamos dizer assim, todo tipo de sujeira, todo tipo de contaminação. E como que nós podemos ser limpos? Através da palavra de Deus. Uma das formas é através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus, ela mostra onde está a sujeira que precisa ser cortada, que precisa ser podada, para que a gente possa dar ainda mais fruto,
A palavra de Deus tem esse poder, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, como está escrito lá em Hebreus. Ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes, a ponto de entrar no nosso ser, no mais íntimo do nosso ser, trazendo discernimento entre alma e espírito, juntas e medulas, e trazendo à tona as intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus tem esse poder. Veja que a palavra de Deus entra no nosso ser, no mais profundo do nosso ser, fazendo divisão entre alma e espírito. Nós sabemos que espírito é o espírito puro, recriado em Deus, onde o Espírito Santo habita. E sabemos que a alma são os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas ideias, e muitas vezes a parte da nossa alma não está submissa ao nosso espírito que foi recriado. E é essa parte da nossa alma, vontades, emoções, pensamentos, desejos, que precisam ser limpos pela palavra de Deus. Então, quando a palavra nos afirma em Hebreus 4:12 que ela é tão afiada como uma espada de dois gumes, entrando no mais profundo do nosso ser, trazendo divisão, discernimento de alma e espírito, é porque a palavra tem esse poder de nos dar o entendimento daquilo que vem do espírito e daquilo que vem da alma, que precisa ser limpo, que precisa se submeter à limpeza do Espírito Santo. A palavra de Deus tem esse poder, amados. A palavra de Deus faz isso. Nós estamos trazendo essa comparação, nós vimos ali a preocupação de Deus com o acampamento, quando o exército fosse para a guerra, que eles estivessem num acampamento limpo, puro, que não tivesse coisas impuras ali, porque Deus estava ali no meio deles para protegê-los, para entregar os inimigos nas suas mãos. Nós sabemos que enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos em guerra. Nossa guerra não é contra seres humanos, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo de trevas. Então, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, o nosso coração, que é de onde flui a nossa vida, que a nossa vida flui do nosso interior. Nós precisamos permitir o quê? Que o Espírito Santo reine para que de fato nós vivamos, tenhamos vida e vida abundante. E essa vida é no interior. Então, o nosso coração, ele precisa estar o quê? Sendo constantemente limpo, purificado das contaminações desse mundo aqui, das contaminações que estão dominando esse mundo aqui. E a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus é uma das ferramentas que Deus utiliza para manter o nosso acampamento, vamos dizer assim, que é o nosso coração, limpo e puro. Ah, amados, que eu e você nós possamos nos sujeitar à limpeza que a palavra de Deus efetua em nós. Por isso que é importante, amados, nós dedicarmos tempo com a palavra. Muitas vezes nós achamos que a leitura da Bíblia é muito monótona, eu não entendo, eu não consigo. Mas a palavra de Deus é espírito. Não é algo que nós conseguimos explicar de uma forma natural. Quando nós nos dedicamos a ler, a estudar, a meditar nas Sagradas Escrituras, essa palavra tem um poder de atuar em nós. Talvez nós não consigamos ver de imediato, mas à medida em que nós perseveramos em ler e estudar a palavra, nós vamos ver os resultados dessa palavra em nossa vida. Nós vamos ver a limpeza que essa palavra produz em nossa vida. Nós vamos ver a limpeza, a purificação que essa palavra produz nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, nos nossos pensamentos. A palavra de Deus tem esse poder intrínseco a ela. Fora que a palavra de Deus nos instrui, nos alinha, nos ensina, nos corrige. A palavra de Deus é poderosa e Deus usa essa palavra para nos limpar, como nós lemos aqui no texto de João, para que nós possamos dar cada vez mais fruto.
E outra ferramenta que Deus usa para nos purificar, para nos limpar, para manter o nosso coração limpo, para que nós possamos ver a Deus, eu já falei, não é ver com os olhos naturais, mas é ver com os olhos do coração, conseguir entender. É Deus que está aqui, é Deus que está agindo. Por que muitas pessoas não conseguem discernir a vontade de Deus para as suas vidas? Porque, na verdade, elas não estão se sujeitando ao processo de limpeza que Deus quer efetuar nos seus corações. E sem a limpeza do coração, nós não conseguimos ver claramente as coisas de Deus. Por quê? Porque o coração está ali cheio de entulho, cheio de vontades carnais, cheio de pensamentos contrários à vontade de Deus, à verdade de Deus. Nós não conseguimos enxergar com os olhos da fé. Por isso que Deus deseja o quê? Limpando todos os dias, porque todos os dias o nosso coração, a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles estão sujeitos à contaminação desse mundo aqui. Por isso que nós precisamos nos expor para a limpeza que Deus quer efetuar em nós. Então, nós já vimos a primeira ferramenta, que é a palavra de Deus, que o Senhor usa para limpar o nosso coração. E a segunda ferramenta que Deus usa é algo que nós não gostamos muito, que é o sofrimento. O fogo de Deus através do sofrimento. Nós não gostamos disso, né? Mas isso traz purificação para a nossa vida. Vai trazendo à tona aquelas coisas que precisam ser purificadas. Eu quero ler um texto que está em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 4, nós vamos ler do versículo 12 até o 17. Está escrito assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amados, veja aqui Pedro escrevendo, e ele fala assim para a igreja: não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, como se fosse algo estranho. Não, é Deus que está fazendo isso, é o próprio Deus. Mas se alegrem à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo. Daí veja que no 17 ele diz assim: porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Essa palavra julgamento, amados, no original grego é krima, que significa decreto, julgamento, condenação do erro, decisão que alguém toma a respeito das faltas de outros. Ou seja, Deus usa o sofrimento, o fogo que Ele mesmo coloca na nossa vida, no nosso meio, para trazer à tona aquelas coisas que precisam ir embora, aquelas impurezas que precisam ir embora. Esse é o sentido do o julgamento começa pela casa de Deus. Deus quer mandar embora aquelas contaminações, aquelas impurezas, Deus quer limpar. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, para o nosso coração, Deus quer limpar todas as impurezas que ainda estão governando a nossa mente, as nossas ideias, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Deus quer mandar isso embora e não tem melhor maneira do que fazer isso através do sofrimento. Amados, você já viu alguém ser moldado por Deus, purificado por Deus no momento da bonança? Quando tá tudo bem? Não acontece assim, né, amados? Nós somos moldados e purificados por Deus quando? No momento da angústia,
no momento do sofrimento, no momento em que nós olhamos e pensamos: Senhor, tem misericórdia de mim. São nesses momentos, amados, que nós mais crescemos, que nós mais amadurecemos. Claro, quando nós permitimos que Deus lide conosco, né? Se nós não permitimos que Deus limpe o nosso coração, aí não adianta o sofrimento. Mas quando nós permitimos, amados, nós nos entregamos mesmo ao Senhor, são nesses momentos que nós vamos sendo purificados, limpos pelo Senhor. Nesse momento, são nos momentos de angústia, de sofrimento, de rejeição, aqueles momentos que nós enfrentamos assim que são extremamente difíceis, é que vem à tona a impureza da amargura que muitas vezes está lá guardada no nosso coração e nós precisamos que Deus limpe isso. Vem à tona a impureza da lascívia, da imoralidade, dos maus pensamentos que muitas vezes estavam escondidos. Vem à tona e aí Deus limpa tudo isso. Por isso que é importante, amados, nós colaborarmos com Deus nesse processo de limpeza. Sempre está acontecendo isso na nossa vida. Alguns momentos mais, outros menos. Mas o Senhor está o tempo todo nos purificando, nos limpando, porque Ele deseja que nós sejamos frutíferos. Nós vimos ali no texto de João, Ele nos poda para que nós possamos dar ainda mais fruto. Nós estamos fazendo a comparação com aquele texto inicial, né, que é o nosso capítulo de hoje, o capítulo de Deuteronômio, nós vimos o exemplo do que? Da limpeza no acampamento. E nós estamos trazendo para a nossa vida a limpeza do nosso coração, porque é aqui no nosso interior que o Senhor vive hoje, por meio do seu Espírito. Então o Senhor deseja fazer sempre, limpar sempre o nosso coração. Constantemente o Senhor está o quê? Limpando, purificando o nosso coração, através da palavra, através do fogo do sofrimento. Então que eu e você nós possamos entender essa forma de atuação de Deus e nós possamos nos render a essa forma de atuação de Deus, deixar Deus limpar mesmo. Então, quando você estiver num momento difícil, que parece que o fogo está te queimando, só levanta tuas mãos e diz assim: Senhor, eis-me aqui, purifica o que o Senhor precisa purificar. Eis-me aqui, Senhor, e deixa Deus limpar você. Se vier à tona aquele temperamento ruim que precisa ir embora, deixa Deus limpar. Se vier à tona a amargura, a falta de perdão, libera perdão, deixa Deus limpar. Se vier à tona a imoralidade, impureza, deixa Deus limpar. Entrega isso ao Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui, purifica meus pensamentos, minhas emoções, meus desejos. Eis-me aqui, Senhor. Deixa Deus purificar a tua vida, limpar o teu coração, porque bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ah, amados, quando nós nos sujeitamos ao processo de limpeza que o Senhor efetua em nós, nós começamos a ver o Senhor, começamos a discernir a presença do Senhor, começamos a compreender o Senhor está aqui, começamos a ver a atuação do Senhor na nossa vida. Sabe, parece que os nossos olhos se abrem e nós começamos a ver, de fato, o Senhor em cada área, em cada situação. Ah, amados, que eu e você, nós possamos nos sujeitar mesmo a esse processo de limpeza do nosso coração que o Senhor efetua através da sua palavra, através dos sofrimentos, que nós possamos nos render ao Senhor e dizer todos os dias: eis-me aqui, Senhor, pode purificar, pode limpar, porque eu de fato quero ver o Senhor, quero contemplar a tua presença, a tua glória, quero discernir, quero perceber o Senhor aqui, através dos olhos do meu coração, do meu entendimento. Que assim seja na nossa vida, amados, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos ensina os detalhes para que nós possamos levar uma vida abundante, a vida que Cristo já conquistou para nós. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos.
Nos ajuda a nos sujeitarmos a esse processo de limpeza, de purificação do nosso coração, através da tua palavra, através do fogo dos sofrimentos, das dificuldades. Nos ajuda a reconhecer que é o Senhor quem está agindo em nós, é o Senhor quem está nos limpando, nos purificando. Ah, Senhor, nos fortalece, Espírito Santo, nos momentos de sofrimento, que o nosso coração esteja rendido ao Senhor, nos momentos em que estamos lendo a tua palavra, meditando na tua palavra, que o nosso coração esteja completamente aberto para a atuação da tua palavra em nós. Nos ajuda nisso, Espírito Santo, porque sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. E nós queremos sim ser limpos, purificados todos os dias da nossa vida, porque nós queremos ver o Senhor. Nós queremos contemplar a tua glória, Senhor. Nós queremos que os olhos do nosso coração estejam iluminados, limpos, para que nós possamos te ver em cada situação da nossa vida, em cada circunstância, Pai. Então nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.